Não foi uma situação de um time que é muito melhor, o Novo Horizontino se defendeu como deu, bola na trave, 47 finalizações de São Paulo, 35 defesas maravilhosas do goleiro, e por um acaso, nos pênaltis, o Novo Horizontino passou quando ninguém imaginava. Não foi isso. Sim. O cenário não foi esse. Quando você olha para o gol do Novo Horizontino no início do jogo, ele é um gol do São Paulo nas últimas rodadas. Abordagem frouxa, espaço dado dentro na área e um gol quando você não consegue se impor nem dentro de casa. E o gol que nasce dos pés do Lucas é um gol do Lucas. Você fica esperando muito do Lucas. É um Lucas para acelerar, é um Lucas para tentar algo diferente, porque depois do gol contra o São Paulo até levemente melhor, eu concordo com o Renato que São Paulo hoje não foi tão ruim como nos outros jogos. Só que quando ele tenta se impor um pouco ali depois do gol, 1-1, Morumbi, você tem a bola, você pensa, agora o São Paulo vai tentar destravar esse jogo. É muito passe pro lado para cá, passe pro lado para lá, e aí não vai ter um Chico para dar o bote errado 2 vezes no Lucas, porque o gol nasce da boa partida do campeonato até que faz o Chico, mas ele dá um bote, ele sai, ele tenta saltar uma pressão que não é exatamente a característica do Novo Horizontino. Aí tem a genialidade do Lucas, acelera, bola no Ferreira, São Paulo empata. Depois, quando a defesa se posta, a gente fala daquela linha de 5, né, linha de 4, a imagem quase sempre tinha todos os jogadores do Novo Horizontino na tela ali da transmissão. Ali o São Paulo não conseguiu mostrar. É isso, é um São Paulo de abordagem muito frouxa, marcação ruim que a gente já tinha visto na semana passada, poderia ter sido eliminado na semana passada. E quando tem a bola, oferece muito pouco, mostra muito pouco. Não é exatamente uma característica do trabalho do Carpini, um grande repertório, mas também não está sendo da característica dele uma marcação forte para acelerar. Então você fica sem saber o que esse São Paulo pode te entregar. E aí vai dialogar com o que o Renato falou. É a sensação do regredir. É o São Paulo que teve aquele momento ali do quebra tabu Itaquera, na Neoquímica, ganha Supercopa para cima do Palmeiras. E agora? E agora você não consegue identificar o que tem que fazer. Então é um gosto muito amargo, mas não dá para entrar na página do nossa, que surpreendente. Quando o jogo começa a se desenrolar, você vira e fala, isso aí pode acabar dando errado para quem foi pro Morumbi. É um Carpini que, em certo momento, ele tem muita dificuldade também com os jogadores que ele acaba perdendo. São jogadores importantes que saem, alguns voltaram, outros não. Hoje, ele não estava também sem ele não estava sem o Caleri, que é uma coisa que faz muita diferença, um jogador que faz muita diferença no jogo, Léo. Mas, assim, o Wellington Rato não voltou. Mas quando ele tem esses jogadores, ele não consegue colocar o que a gente via logo que ele chegou no futebol, que logo que ele chegou no São Paulo, ou você não consegue nem enxergar isso mais? Boa noite, Marcela, companheiros. Certamente ele não trocaria o elenco que ele tinha para entrar em campo hoje pelo do Novo Horizontino, né? Então, e nem por boa parte dos times que ele enfrentou no Campeonato Paulista. Então, por mais que houvesse dificuldades, esperava-se mais repertório, sim, esperava-se mais futebol, sim. Já podia ter acontecido semana passada contra o Ituano, isso é bom destacar, né? O São Paulo estava em campo hoje porque conseguiu um pênalti, bem marcado, mas conseguiu um pênalti praticamente no último ataque do jogo e conseguiu adiar o que já poderia ter sido ali uma eliminação prematura e precoce. Reitero as palavras do Renato sobre o Novo Horizontino, estamos falando de um time que perdeu 2 jogos no campeonato e nenhum para os grandes. Ele empata com o Palmeiras no jogo que era para ter ganhado. Sim, né? É verdade. Escapa no finalzinho, primeiro jogo do campeonato. É isso. Né? E ganha da Vila Belmiro, e ganha da Neoquímica Arena, ganha do Santos, ganha do Corinthians, ou seja, ele chega para enfrentar um Palmeiras numa semifinal, provavelmente, né? Depende de Santos e Portuguesa, mas com a segurança de quem consegue fazer jogo duro contra qualquer um. Né? Por esse cenário foi descrito pelos colegas, de um time que, com linha de 5, que raramente você consegue encontrar brechas, consegue criar situações, então é muito importante também o que consegue o Novo Horizontino. Agora, como é que começa o ano do São Paulo? Fim de tabu, título. Em cima do Palmeiras. Em cima do Palmeiras, né? Num jogo que está construindo ali uma rivalidade. O torcedor já cria ali uma expectativa. Vindo de uma Copa do Brasil que encerra um jejum de conquistas nacionais, internacionais importantes. Então você começa a pensar ali, e agora? O que vem, né? Claro, o Campeonato Paulista não é a grande meta da temporada, mas ele é um termômetro. Claro. Ele indica o que está dando certo, o que não está dando certo e principalmente se você tem a convicção do modelo que você escolheu. Porque a escolha de um técnico é a escolha de ideias, é a escolha de um modelo de jogo, é você saber se o nome que você escolheu é o ideal para trazer, para lidar com aqueles jogadores e também se ele vai ter passo para trabalhar. Normalmente. Já está um caminho hoje ele foi vaiado. Se a gente for falar de paz, tá aí uma coisa que está começando a ficar longe. Então é que assim, ou você tem agora uma figura grande dentro do clube que vai dar a cara e falar, ele é o meu técnico e ele vai comigo. Isso normalmente acontece no futebol brasileiro? Não. Nope.
Tá? Então o que normalmente acontece é, olha, realmente a gente avaliou os resultados, a gente viu aqui... Ou o que acontece, fala, ele é meu treinador e amanhã ele cai. E na próxima ele cai. Já vimos isso. Então eu vejo aqui uma situação que eu não sei se o São Paulo está disposto a pagar para ver e de repente um começo ruim de Libertadores, de Brasileiro, para fazer uma troca, ou se ele vai naquela de aproveitar aí que vai ter um tempinho, por menor que seja sem jogar, mas aí que a gente vai fazer ver a troca, né? Então, não, até para aproveitar esse gancho, aí que a gente vai ver o que a turma lá quer. E a turma lá, a gente tá falando do Belmonte, do próprio Muricy e do Casares, porque quando você contrata o Carpini no início do ano, o pacote ali também tem um pouco de respaldo. Claro. E o respaldo tem a ver com esse momento de agora. Mas é o que diz o Renato, esse respaldo muda o sabor do vento. Porque eu quero saber quanto tempo deste momento essa diretoria vai aguentar. Porque tá acumulando. O papo todo agora, né, Renato? Pra mim, treinador nunca é tempo. Exato. É desempenho. E assim, vamos. Vocês me ajudam que minha memória, eu não sou tão velho, minha memória não é muito boa, não. Mas o São Paulo não teve grandes jogos nessa temporada. O próprio título da Supercopa contra o Palmeiras, pra mim, o São Paulo é pior no jogo que o Palmeiras. O Palmeiras é melhor. Na Neoquímica Arena, o São Paulo foi bem. Mas aí contra qual Corinthians também, que tava do jeito que tava. Sim. Então, eu vejo muito assim, que o Carpini, ele acerta muito ao pegar um time que também não era perfeito. O time do Dorival tinha, sim, seus problemas. Não era um time que tava voando e não terminou a temporada voando. Ele ganhou Copa. E a Copa eu sempre falo que pra medir desempenho, pra mim, é pontos corridos, cara. É sequência, mas não era um São Paulo perfeito, mas era um São Paulo que tinha ali uma construção, já tinha um lastro. O Carpini, ele, acertadamente, ele dá seguimento a isso, não tem grandes mudanças. Só que assim, um time de futebol é um organismo vivo. Lembra do Luiz Castro? Sim. Não, agora é colocar qualquer um, faz a mesma coisa que o Luiz Castro no Botafogo, que o Botafogo vai ser... Não, porque chega um momento que você precisa tomar decisões, você precisa gerar comportamento nos treinamentos, porque assim, você pega uma equipe que está trabalhando do mesmo jeito, você num primeiro momento, você consegue manter ela na mesma pegada, mas se ela não é estimulada a trabalhar daquela maneira, ela vai perdendo essas essências. Sim. E eu já vejo o São Paulo, por exemplo, o ataque mais posicional que o Dorival usava. Eu já vejo que o time já não tem mais essa característica, porque é um novo treinador, eu não estou falando que ele tem que copiar ninguém, ele tem que fazer o trabalho que ele tem convicção. Sobre o Carpini, a minha opinião é a mesma de quando ele chegou. Eu não traria para um ano tão importante para o São Paulo. Ele é um treinador que tem sim potencial, que tem qualidade, a gente vê nas falas dele, mas é um treinador que não tem nenhum jogo de Série A na carreira dele. Mas aí tem para um ano de Libertadores para o São Paulo. Eu acho que o negócio era muito grande. Mas agora que ele já está, Renato, agora tem que segurar. Porque eu tô com o Renato. Tá escolhido, agora vai ter que dar um jeito. Porque e ele vai ter que ficar ali, ou pelo menos ele deveria. Fala, galera. Que situação chata, né? O São Paulo deu aquela derrapada feia nas quartas do Paulistão. Levou um toco nos pênaltis pelo Novo Horizontino no domingo passado. Agora, é só esperar pelos próximos jogos da temporada, mas a gente sabe que precisa dar uma geral, saca? Mano, o adversário era um dos mais difíceis da fase, não dá pra negar. O Novo Horizontino até empilhou 22 pontos na fase de grupos, empatado com a gente. E olha só, vão encarar a Série B agora. Mas a real é que os ajustes estão pedindo passagem. O São Paulo tava meio lesado em boa parte do Paulistão, mano. Apesar de liderar o grupo D com aqueles 22 pontos, não brilhou tanto quanto a gente esperava. Teve uns momentos ali que a coisa tava feia, já quase dando tchauzinho pro mata-mata. Mas rolou um golzinho milagroso no final contra o Ituano, e escapamos por pouco. E aquela atuação contra o Novo Horizontino foi de cair o queixo de tristeza, mano. Num esquema com 4 atacantes, mesmo com o Lucas jogando mais no meio, o São Paulo não conseguiu fazer o time criar nada de jeito. Foi um sufoco. Sabe qual foi o lance mais manjado do tricolor nesse jogo que nos deixou na pista? Bola aérea pra área do Novo Horizontino e chutaço de longe, velho. Mó pouco pra um elenco cheio de feras lá na frente. Lucas, Luciano, Eric, André Silva, James Rodrigues, Galopo, Michel Araújo. Sem mais galera? Então é isso, galera tricolor. Carpini deveria continuar no São Paulo? Comenta aí embaixo. Valeu pela audiência. Não esquece de deixar o like no vídeo e ajudar o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva.